Vamos estudar hoje o livro de Esther. Sei que na leitura já passamos, né, pastor? Ninguém ficou para trás, um ou outro talvez tenha ficado para trás. E assim como a gente falou na escola dominical hoje de manhã, né, nós falamos sobre o texto de Malaquias. E muita gente talvez tenha passado por Malaquias meio assim por cima, tal, fazendo a leitura. E Esther também, talvez um desses textos. Mas hoje a gente vai tentar fazer um estudo um pouquinho sobre o que a gente pode aprender, o que Deus nos ensina através desse texto. Então pode abrir a sua Bíblia em Esther, capítulo 1, versículo 1. Só o primeiro versículo nós vamos ler. Esther, capítulo 1, versículo 1. Diz o seguinte: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Vou aproveitar e ler o 2 também. Naqueles dias, então, assentado o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, e a gente para só um pouquinho. A canção cantada agora foi uma oração. E que, de fato, Deus, com suas mãos sobre as nossas vidas, nos guie pelo caminho eterno. E é um pouco do que a gente vai falar. Então, acho que vale também agora a gente fechar os olhos e orarmos novamente pela mensagem que vamos ouvir e que Deus também possa nos abençoar nesse momento. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela grande oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui hoje, de aprendermos juntos a sua palavra, de cultuarmos ao Senhor juntos, de cantarmos ao Senhor. Que neste momento, Pai, de leitura da tua palavra, que vamos estudar um pouco hoje aqui no livro de Esther, que teu Espírito Santo nos conduza, que teu Espírito Santo me auxilie, que o teu Espírito Santo fale a cada um de nós, Pai. Possamos aprender do Senhor a olhar e verificar nas nossas vidas, mesmo com todas as dificuldades, mesmo quando nada parece funcionar ou quando nem vemos Deus, que o Senhor está sempre ao nosso lado e que nada acontece sem a sua permissão, sem a sua vontade, Pai. Nós somos gratos por esse tempo e agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Um pouco de história aqui nós vamos caminhar. No versículo 1 diz que nos dias do rei Assuero, e especificamente fala o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia. E aqui a gente precisa parar um pouquinho para tentar entender e vamos voltar lá para a escola um pouquinho, vamos falar um pouquinho de história, tá? Eu vou pedir um pouquinho de paciência sua aí. Dá para enxergar, mais ou menos? Vou até olhar por aqui. Mais ou menos, né? Assuero provavelmente é uma forma do hebraico, não exatamente o nome do rei, tá? Mas tem uma dica aí no texto. Ele fala que o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia. Provavelmente, então, nós entendemos que este rei da Pérsia era Xerxes, filho de Dario. No mapa você tem de um lado o Império Persa em 490 a.C., de Dario, não tem aqui o marcador, mas é este que está deste lado. E do outro lado, mais verdinho, mesmo que não dê para enxergar, ele é um pouco maior. Foi o Império de Xerxes, e aí mais ou menos no ano de 480 a.C. Este Assuero, então, aqui, provavelmente Xerxes, filho de Dario, imperador, rei da Pérsia.
E a nossa história, então, começa numa batalha muito famosa, que vocês já ouviram falar, que foi a Batalha de Maratona. Dario o Grande, em 490, por aí, meados dessa época, tinha um grande problema. O Império Grego estava sendo, o Império Persa estava sendo desafiado nas regiões onde hoje é a Turquia, entre a Turquia, a Grécia e as ilhas, principalmente as ilhas gregas da época. A questão toda lá era comercial. A Pérsia queria manter o controle que ela tinha sobre principalmente o mar. Mas Atenas estava ajudando algumas revoltas na região da Turquia. E o que deixou Dario extremamente nervoso. E prometeu, jurou esmagar aquelas revoltas, e foi lá e fez isso. Mas ele ficou com muita raiva de Atenas. Ele queria esmagar Atenas. Fez uma promessa que destruiria Atenas. Ele contratou um dos seus servos, diz a história, parece um relato assim, contratou uma pessoa para falar para ele 3 vezes por dia: mestre, não esqueça dos atenienses. Então ele realmente queria destruir Atenas. Ele se preparou durante um tempo e em 490 a.C. ocorre então a tentativa de Dario, a Batalha de Maratona. Ele chega lá até perto de Atenas e desembarca com suas tropas, os seus exércitos, e tem um embate. Detalhe aqui, não dá para enxergar direito, eu acho, mas aqui é um mural, essa figura persa mesmo, que mostra mais ou menos um soldado. O rapazinho o soldadinho está com uma capa, um arco, uma lança, e era assim que era o exército mesmo. Só que do outro lado, os gregos, e não dá para ver direito aqui na foto, já usavam outro tipo de equipamento. Usavam armaduras, lanças longas. O resultado foi que Dario sofreu uma derrota inesperada. Ele não imaginaria, mas ele perdeu. O grande exército persa, invencível, sofreu uma derrota. E Dario teve que ir embora. Teve que abandonar a Grécia e retornar. Foi por isso, quando os atenienses vencem a batalha, o general chama um soldado e fala: corre até Atenas e dê a notícia de que nós ganhamos a batalha. Maratona, essa planície fica mais ou menos 42 quilômetros da cidade de Atenas. Por isso o nome da prova é maratona, quando o cara corre 42 quilômetros. Ele chegou lá, deu a notícia e morreu. Meio traumática a história, né? Mas ficou para a história. Até hoje a gente chama a batalha de Maratona. Dario não se contentou com aquela derrota. Ainda assim, ele passou os 3 próximos anos preparando uma nova empreitada contra os gregos. Naquela primeira de Maratona, ele não estava presente. Mas ele falou que na próxima ele estaria presente. E se preparou durante 3 anos, juntando exércitos, navios. Quando chegou a época próxima dele ir lá, lutar novamente contra os gregos, surge uma revolta no Egito, ele tem que deslocar o seu exército para o Egito, ele vai lá, ele luta, ele vence, mas ele não está bem de saúde. E ele vem a falecer. Antes de sair da Pérsia, como era o costume, ele precisava identificar quem ficaria no lugar dele. E Dario toma uma decisão. Ele fala: quem vai ficar no meu lugar é Xerxes. E por que isso é importante? Porque Xerxes não era o sucessor natural. Ele não era o filho mais velho de Dario. Ele era talvez o filho mais nobre, de linhagem mais nobre de Dario, mas não o mais velho. Com o falecimento de Dario, começa a disputa pela sucessão. E Xerxes acaba, com muita batalha, com muita negociação, ele se torna, de fato, o sucessor de Dario. Ele assume o trono. E ele herda do seu pai, como uma promessa de campanha lá para
para se firmar e fala: mas eu vou me vingar dos atenienses. Como meu pai tentou fazer, eu vou continuar a vingança contra os atenienses. E assim, depois de uns 2, 3 anos, empossado como novo rei da Pérsia, Xerxes começa a se preparar para a batalha contra os gregos. Este é provavelmente o contexto aqui de Ester 1. No versículo 3 de Ester 1 diz: no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual representou o escol da Pérsia, a parte militar da Pérsia, e Média, e os nobres e príncipes das províncias que estavam perante ele. Aqui o texto não vai dizer exatamente por que ele deu o banquete, mas a história nos ajuda. Heródoto diz que Xerxes, mais ou menos no 3º ano do seu reinado, convocou os seus príncipes e passou a fazer várias reuniões com eles para conseguir apoio para uma campanha contra a Grécia, o que combina muito bem com o que está sendo dito aqui. Lembra, Xerxes não era o principal sucessor. Ele já fez muita coisa ali para ganhar apoio. Agora ele também aparentemente não tem apoio suficiente para a campanha contra a Grécia. E por isso ele faz um banquete para tentar convencer os seus líderes a se juntar a ele na empreitada contra os atenienses. Versículo 4. Então mostrou as riquezas da glória. É uma campanha, ele quer mostrar o quanto ele é poderoso, o quanto ele é forte. Versículo 4. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias, por 180 dias. Ele não ficou fazendo um banquete por 180 dias. Esse foi o período que ele recebeu todo mundo lá em várias expedições. Passados esses dias todos, aí sim, versículo 5, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia, e aí mostrando o texto, como eram a decoração e o que existia lá no palácio, havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpura atados com cordões de linho e de púrpura, as argolas de pratas e as colunas de alabastro, a armação dos leitos, das camas, dos sofás onde as pessoas sentavam, era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, não dá para entender direito, mas imagina um chão com ladrilho, sabe? Todo desenhado com pedras preciosas, de mármore, de alabastro, pérola, né? De pedras preciosas. O negócio era bonito. Ele queria mostrar poder. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies. E havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. O rei estava sendo bastante generoso aqui. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Aqui, só para entender, havia um costume de que quando o rei bebia, você tinha que beber também. Você era meio que obrigado. E aqui parece que o rei está bonzinho. Ele falou assim, não, pode beber o quanto quiser. Se quiser beber mais, pode beber mais. Se quiser beber menos, pode beber menos. É quanto eles quiserem. Fica à vontade, o melhor vinho para todo mundo. Versículo 9. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Detalhe, onde foi que ela deu o banquete? Em outro lugar. Eram lugares separados. Esse era um costume. Os homens festejavam num lugar e as mulheres festejavam em outro lugar. Até aí, o que está ocorrendo é essa campanha meio política de Xerxes de
conseguir o apoio, 7 dias de festa, parece que está todo mundo já acertado, todo mundo já combinou, já acertou, vamos sim, vamos invadir a Pérsia, vamos continuar. Versículo 10. E eu não estou passando mais nada lá, né? Aí, o Xerxes, vocês nem viram o Xerxes, a foto dele bonita, não dá para ver direito, mas tudo bem. O banquete, e agora sim, versículo 10. Ao 7º dia, já o coração do rei alegre do vinho, ele já estava meio, 7 dias ali, bebendo, um pouquinho, mandou a Meumã, vários nomes bonitos aqui, Meumã, Bistá, Harboná, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos, esse 7 vai aparecer várias vezes, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero. Ele teve uma ideia, versículo 11, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. O rei está lá, 7 dias de bebedeira, no 7º dia, então, é o momento de acabar tudo. Ele tem uma brilhante ideia. Vamos trazer Vasti para cá. Vocês querem ver a minha esposa linda, maravilhosa? Põe lá uma coroa na cabeça dela e traz ela aqui. O costume não era esse. As festas estavam até separadas. Uma festa em um lugar e do outro. Mas parece que uma ordem real não muito bem pensada ou embriagada pode gerar um pequeno problema aqui. No versículo 12, então, a gente vê uma resposta de Vasti. Porém, a rainha Vasti, recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou da ira. Vai aparecer um pouco mais no texto, para frente, e em outros textos, não sei se vocês lembram que a ordem dos medos e dos persas era uma ordem que não podia ser descumprida. E agora a gente tem um problema. O rei deu uma ordem meio bêbado, e a rainha falou, como assim? Eu estou aqui no meu banquete, não posso sair daqui de jeito nenhum, como é que eu vou para lá? O que o rei está pensando? O que está acontecendo? Não vou. E aí o rei fica enfurecido. Como eu fui desobedecido? Como assim? O que acontece? 13. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, provavelmente os astrólogos, alguma coisa assim. Porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito, todos os entendidos de lei e de direito no reino. O versículo 14 diz que os mais chegados a ele eram Carcená, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcená e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino. Detalhe, eram 7 eunucos lá. Agora não são 7 eunucos, são 7 príncipes. Heródoto fala que na Pérsia existiam 7 famílias nobres. E os reis e as princesas tinham que sair dessas famílias. E esses chefes de família, eles tinham um privilégio com o rei. Eles poderiam conversar com o rei a qualquer momento, menos em um único momento, quando o rei estivesse no seu harém. Aí eles não podiam entrar lá. Veja como era tão separado a parte das mulheres e dos homens. E o pedido do rei parece meio fora de sentido mesmo. O rei deu uma ordem, queria uma solução, e agora ele chama todos os advogados lá e fala assim, eu quero ver na lei, na constituição agora aqui da Pérsia, o que a gente vai fazer contra a Vasti que me desobedeceu? O que nós vamos fazer? Qual que será o caso? A continuação é que, no versículo 15, ele queria saber sobre o que se devia fazer, segundo a lei,
a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero por intermédio dos eunucos. E aí todo mundo fica lá, o que a gente responde para o rei? Então, versículo 16, Memucã, na presença do rei e dos príncipes, ele disse: Rei, veja bem, a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Não foi só uma ofensa para o rei. O senhor está ofendido? Tem toda a razão, mas não foi só o senhor. Ela ofendeu todo mundo. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão ao seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. É um problema, vai destruir o império isso aí. Tem que resolver. 18. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E haverá daí muito desprezo e indignação. Lembra, é o 7º dia da festa, está ocorrendo um banquete lá com a rainha Vasti. As princesas estão lá com a Vasti. Elas ouviram a ordem do rei e a renúncia da Vasti. E o que Memucã está dizendo, hoje, não vai ser amanhã. Hoje mesmo elas vão chegar lá em casa e vão falar que também não vão me obedecer. Porque o senhor deixou a Vasti desobedecê-lo. E aí a brilhante ideia: se bem parece ao rei, promulgue de sua parte um edito real e que se inscreva nas leis das persas e dos medos e que não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Então ele pede para fazer uma lei nova. Vamos fazer uma nova lei, um projeto de lei, rei. Você vai assinar um projeto de lei agora. Vamos impedir que Vasti entre novamente, qualquer dia, que seja daqui para frente, na presença do rei de novo. Vamos bani-la. Quando for ouvido o mandado, que o rei decretar em todo o reino, vasto que ele é, reino enorme, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante quanto ao menos importante. O conselho pareceu bem ao rei, como aos príncipes, todo mundo gostou ali, né? E fez o rei segundo as palavras de Memucã. Enviou cartas a todas as províncias do rei, e cada província segundo o modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua. Que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falassem a língua do seu povo. Muito bem. Lembra o que Xerxes estava fazendo nesse período de 180 dias? Se preparando, ganhando apoio para a guerra contra os atenienses. Teve esse probleminha aqui no final, que é importante para a nossa história, para entender que a favorita do rei e a rainha foi afastada. Mas o que ele estava fazendo ali? Ele estava angariando apoio para a guerra contra a Grécia. E é o que ele faz aqui no final, apesar de não estar escrito em Ester. Mas ele vai lá para a Grécia. Ele prometia fazer uma ponte para atravessar para a Europa as suas tropas. Ele faz mais ou menos isso. Ele cria lá põe um monte de barco um do lado do outro e faz uma travessia para o exército passar numa região ali da Turquia. O exército dele avança pela terra, avança pelo mar. Tem aquela batalha famosa também, que todo mundo já deve ter ouvido falar, das Termópilas, que é conhecido como a Batalha dos 300, mas não tinha 300 exatamente espartanos, ali tinha um pouco mais. Os espartanos seguram ali um pouco o Xerxes, mas ele consegue dar a volta, destrói, mata todo mundo, não sobra ninguém, e ele se sente invencível novamente. A Pérsia é invencível novamente, destruímos aqui o exército de Esparta. Mas o que ele queria era Atenas. E ele ruma para Atenas com o seu exército. O exército de Xerxes é grande mesmo. E os atenienses não estão tão preparados assim. Eles evacuam a cidade. Vão embora. Xerxes entra na cidade. Destrói tudo.
Destrói o templo de Atenas, o antigo, o mais antigo. Destrói tudo, taca fogo, consegue lá mais ou menos a sua vingança. E aí, a soberba, né? Gigante, ele tem uma frota enorme, ele acha que tem uma vantagem, começa a perseguir a frota grega até um ponto estreito no mar e sofre uma derrota terrível no mar. Xerxes tinha tanta certeza que ia ganhar que montou um trono para ficar assistindo a batalha do seu trono. E ele é derrotado. Ao final, essa derrota deixa ele meio desgostoso e ele fala, quer saber? Não vou ficar mais aqui. E vai embora. Larga lá o exército na Grécia e retorna para Suzã. Versículo 1 do capítulo 2. Passadas essas coisas, passadas as coisas do capítulo 1, passadas essas batalhazinhas que ele teve lá na Grécia. Heródoto também fala que depois que Xerxes perde a batalha de Salamina, ele foi buscar consolo no seu harém. Esse é o registro histórico. E olha o que a gente tem aqui no capítulo 2, versículo 1. Passadas essas coisas, apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Agora ele sabia, não tinha mais. O Memucã pediu explicitamente, não pode ser revogado. Ele sabia que não tinha mais jeito. Mas ele queria se consolar lá com as suas mulheres. Xerxes era um cara orgulhoso e de hábitos não muito bons. Mas aí o pessoal que conhece ele muito bem, que está ali ao redor dele, disseram os jovens do rei, que lhe serviam, tragam-se então mulheres para o rei, virgens, moças novas, prontas para casar, de boa aparência e formosura. Põe o rei comissários, versículo 13, põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-lhes os seus ungüentos, os seus preparativos cosméticos, aquelas coisas que deixam as mulheres mais bonitas ainda. Versículo 4. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei. Lógico, ele falou, gostei. Boa ideia. Bem bolado. E assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem. E aí, só para parar aqui um pouquinho. O rei está arrependido. E aí alguém sempre tem uma boa ideia para entreter o rei. Vamos arranjar uma mulher para o rei. Para ele esquecer Vasti. Esquecer da derrota. Para ele ficar bonzinho com a gente. Então vamos arranjar uma mulher. Não foi exatamente um concurso. Entenda? Não foi assim. Mande sua inscrição. Né? Saiu lá no site da Persia.pps, né? .org. Mande sua inscrição para cá, o rei está selecionando uma nova rainha, né? Não foi isso, tá? Nem foi um concurso de misses lá que todas elas se inscreveram e aí ele tinha que contar uma história, mostrar um talento. Não foi isso. Foi uma ordem. Passem nas províncias e recolham as mulheres mais bonitas. E a partir daí nós vamos prepará-las, dê-lhes uns ungüentos. Nós, o Regai, o chefe dos eunucos, irá preparar essas moças para chegar o momento do rei escolher uma delas. E assim a gente começa agora a entrar no aparecimento da nossa estrela. E aí sim, versículo 5, na cidadela de Suzã, havia certo homem judeu,
na verdade, da tribo de Benjamim, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Só para entender aqui, o povo de Israel foi levado cativo da Babilônia, aliás, de Judá, para algum lugar no reino da Babilônia. E aqui está dizendo que Mordecai é descendente de uma dessas pessoas que foram transportadas, levadas lá de Judá para a Babilônia. Mas agora ele não está na Babilônia, ele já se mudou, ele está em Suzã, que é uma cidade lá da Pérsia. Mas eles são estrangeiros. São ninguém, na verdade. A província de Judá já existia. Ciro já tinha dado o decreto para o povo reconstruir o templo. Aqui o templo já estava reconstruído, mas era insignificante. Judá era insignificante. E os cativos que ainda viviam espalhados pelo reino da Pérsia eram mais insignificantes ainda. Então, Mordecai, versículo 7, criara a Hadassa. Mário, nome muito bonito, Hadassa. Muito bonito. Você sabe o que significa Hadassa? É um arbusto. É a murta, né? Geralmente associada com a flor mesmo da murta, né? E aí, era um costume na época que o judeu tivesse um nome hebraico, né? Judeu, e um nome da região ali, meio social. E lá o nome dela era Esther. E Esther, por que eu coloquei lá na nossa estrela? Porque Esther vem da raiz estrela. E é interessante também que Hadassa, a flor da murta, parece uma estrela também, né? Então pode ser que tenha tudo a ver. Então a nossa estrela, Esther, a filha de seu tio, portanto, se Esther, Hadassa, era filha do tio de Mordecai, eles eram primos, né? Sim ou não? Mudou alguma coisa? Quando o filho do tio é primo, né? Primo. Eles eram primos. Mas essa jovem, e era uma jovem mesmo, ela não tinha pai nem mãe. E era jovem, era bela, era de boa aparência, formosura. Tendo morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filho. O primo, então, criara, ou estava criando Esther. Quando a gente lê o texto assim, en passant, ou a gente já tem estudado na escola dominical, parece uma coisa ótima, né, que aconteceu na vida de Esther. Mas para pensar que não foi um concurso. Ela talvez não tenha se inscrito para aquilo. Em algum momento, as pessoas estavam passando ali, verificando e levando as garotas mais bonitas. Versículo 8 diz: em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, lembraram de todos os lugares e tinha que ir para Suzã. Mordecai e Esther moravam em Suzã. Sobre as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse.
Talvez Mordecai tenha criado Esther assim, olha, não sai por aí contando que você é judia, porque nós somos aqui cativos. E principalmente agora, não fala. Não é para mentir, Esther. Entenda. Só não sai falando. Você não precisa falar. Espera. Vamos ver o que acontece. Mas, se Esther de fato foi levada, imagina como ficou o coração de Mordecai. Imagina como ficou o coração de Esther, que já era órfã, criada pelo primo, talvez não tivesse perspectiva nenhuma, de repente foi apanhada, levada para algum lugar que ela nem sabe onde é. Mas as coisas aparentemente começam a funcionar, a dar certo de alguma forma. Mesmo que ela não tivesse nenhum tipo de linhagem nobre, ela foi levada. E ninguém nem perguntou. Veja no versículo 9 que ela passa direto, o rapaz já olha para ela lá, o eunuco fala assim, não, essa é realmente bonita, formosa, já separa ela aqui. Já vamos colocar ela aqui. Ela já subiu quase que 2 degraus ali, mais rapidamente, já foi para as casas das mulheres, já ganhou 7 outras para cuidar dela, para prepará-la, já foi para os melhores aposentos. Mas não é algo que ela havia necessariamente solicitado, pedido ou esperado, né? Mordecai estava preocupado e passava, versículo 11, passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar como passava Esther e o que lhe sucederia. Só para tentar entender, as mulheres eram tão separadas lá, as que ficavam com o rei, quando a Vasti não quis, já estava num outro ambiente, era meio que uma coisa meio sem volta. Se você fosse separada para o harém, você meio que ia perder o contato com todo mundo. Você serviria ao rei, aos prazeres ali do rei. Não ia ter mais. O que Mordecai faz aqui, ele fica tentando ali na frente para tentar descobrir alguma coisa, porque ele não sabe. Não tem um WhatsApp lá para ela ficar mandando notícia. Primão, é o pai, na verdade, né? Pai, tá tudo bem, estou sendo bem tratada aqui. Ele não sabe o que está acontecendo. E ele fica tentando lá descobrir. Versículo 12, e chegando o prazo da moça... só passar mais um aqui, pronto. E chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses... Eram 12 meses de tratamento de beleza. Tá? Tem gente que quer ir para o spa de beleza. Quanto tempo um spa de beleza? 5 dias? 3 dias? Não sei quanto tempo geralmente é. Mulheres, quantos? 1 semana? 1 semana tá bom? 12 meses então. 12 meses se preparando. Passando perfume, passando creme. Porque era assim, versículo 12 ainda diz, que se cumpriam os dias do seu embelezamento. 6 meses com óleo de mirra, tomando banho de óleo, e 6 meses com especiarias e com perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então, que vinha a jovem ao rei, e a ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava, e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres. Parece que tem uma e tem 2 casas das mulheres. Sobre as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e se ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, e aí a gente descobre o nome do pai dela, né? Tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quanto haviam. Tinha tudo para dar errado. Era uma situação tensa, tanto para Mordecai quanto para ela. As chances eram pequenas. Mas, de alguma forma, Esther alcança favor, mesmo sem, de alguma forma,
ser alguma coisa, sem ela fazer alguma coisa, sem ela esperar alguma coisa, sem que ela se preparasse para isso, ela rapidamente passa pelos estágios e todo mundo fala assim, puxa, essa moça é realmente diferenciada. Não é só um rostinho bonito, ela é realmente diferente. Vamos colocar mais um degrau, coloca ela mais aqui, ó. Coloca entre as 20 aqui, finalistas. Depois, não, coloca ela entre as 10, ela está entre as 10. Deixa aqui. E aí chegou o dia, o período de ela chegar até o rei. A dinâmica aqui é dura. A moça seria chamada uma única vez numa tarde, para passar um tempo com o rei, e na manhã ela iria embora. Se o rei não gostasse dela, nunca mais ela ia ver o rei. Mas ia provavelmente, se já chegou nesse estágio aqui na casa das concubinas, ficar lá na casa das concubinas. Até que o rei chamasse ela de volta pelo nome ainda. E Esther está lá. Só que era dada uma vantagem para cada uma delas. O que você quer levar no seu dia? Você pode pedir qualquer coisa. Qualquer coisa. Quando chegar na sua vez, você vai poder pedir qualquer coisa. Quer levar um vestido, não sei o quê, uma joia, um perfume para chamar a atenção do rei. Qualquer coisa você pode pedir. E Esther, na verdade, pede o quê? Nada. Nada. Ela não pediu nada. A única coisa que fala é, ela pediu só o conselho de Hegai. Sabe o primeiro que cuidou dela? Ela falou, só Hegai, eu só quero que você fale de novo comigo. O que você acha que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? Só isso. Me dê instruções. E assim, Esther, mesmo sem pedir nada, ela podia pedir e não pediu nada, na verdade, né? Versículo 16 até o 18. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Lembra lá no início? Era o 3º ano do reinado. Veja a distância de tempo aqui. Já é o 7º ano do reinado. O rei amou a Esther, mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência. Mais do que todas as virgens, o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os príncipes e os servos, e era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. O rei fez uma baita festa, coroou Esther, baixou os impostos, ninguém pagou imposto, deu presente para todo mundo. Foi uma grande festa. Esther que não pediu nada, Esther que nem nunca imaginou uma situação dessa, agora é rainha. Tem muita coisa ainda para acontecer no livro de Esther. E essa introdução é extremamente importante para entender os outros passos. Tudo. Inclusive as batalhas lá da Pérsia com a Grécia. Às vezes parece que Deus não está em ação. Aliás, o livro não usa o nome de Deus nenhuma vez. No livro inteiro. O livro não fala diretamente sobre oração. O livro não fala diretamente sobre Jerusalém. O livro não menciona o templo. O livro não menciona sacerdócio, sacrifícios, rituais. O livro não menciona nada disso. Parece só um romance, uma história. E às vezes a nossa vida segue e parece que não está acontecendo nada. Tem uma dificuldade aqui, uma coisa boa ali, mas parece que as coisas não estão acontecendo. Não dá para entender como as coisas acontecem. Eu imagino que quando Esther foi levada, Mordecai ficou desesperado. Porque ele não sabia o que ia acontecer. Esther talvez tenha ficado desorientada também. O que está acontecendo? Para onde eu vou? O que vai acontecer depois? Tá, e se eu for rejeitada? Mas de alguma forma, a gente consegue perceber
a mão de Deus em várias questões. E elas começam a se desenvolver no livro a partir do finalzinho aqui do capítulo 2. No versículo 21, depois de Esther ter sido coroada rainha, ainda no versículo 20, versículo 20 diz que ela ainda não havia declarado a sua linhagem. Isso vai ser muito importante no decorrer do livro, por uma razão bastante específica. Mas ela não fez isso porque ela estava obediente à ordem de Mordecai. No versículo 21 diz que naqueles dias, então, estando Mordecai sentado à porta do rei, ali perto, talvez numa função oficial, talvez Mordecai tenha conseguido um emprego ali, ou já trabalhava, não sei, não se explica aqui. O fato é que 2 eunucos do rei, 2 guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra a vida do rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato. E ambos, os 2 eunucos lá, foram pendurados numa forca, ou empalados, mais provavelmente. E isso foi escrito no livro das crônicas, não as crônicas aqui, mas as crônicas dos reis da Pérsia e da Média, perante o rei. Aquilo tudo que parecia casual, de novo, mais uma coincidência terrível. Mordecai fica sabendo de uma trama para matar o rei. E tem a possibilidade, a oportunidade de salvar o rei. E com isso ganhar um certo destaque, um registro nas crônicas oficiais dos reis da Pérsia. Parece às vezes que nada acontece. Parece às vezes que Deus está distante, ou não está ouvindo, ou eu estou tão distante que eu nem lembro do que é que Deus tem feito ou como Deus tem operado. Há outros exemplos na Bíblia de coincidências assim e de esperas, Se a gente olhar para a história de José, por exemplo, lembra de José? José foi vendido ao Egito, acabou preso durante um bom tempo, depois consegue um cargo importante, proeminente no Egito, e é capaz depois de salvar a sua família da fome. E ele mesmo diz que o mal que lhe fora intentado pelos seus irmãos, Deus converteu o mal em bem. E essa é um pouco a história do livro de Esther também, que vai acontecer daqui para frente. Ainda que a gente não tenha tempo de estudar hoje. Mas o que a gente faz, então, em tempos difíceis? Em tempos de incertezas? Em tempos que a gente não sabe o que vai acontecer. Fui levada. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha filha? O que a gente faz? Esther, o tempo todo aqui, obedeceu a Mordecai, não revelando a sua linhagem. Ela não obedeceu só a Mordecai, ela obedeceu também aos guardas, ela obedeceu ao chefe dos eunucos, ela obedeceu à lei dos persas e dos medos, ela obedeceu ao rei. O contraste aqui, só para a gente, do texto, quem não desobedeceu foi a Vasti, quem desobedeceu foi Vasti, e Vasti foi tirada. Mas Esther aqui até agora está obediente, e continua obediente no restante dos livros, do livro, perdão. Para mim é muito marcante, e talvez seja a beleza do livro, ou o desafio do livro, de que toda a parte que a gente está tão acostumada de entender que é uma vida com Deus, uma vida cristã, de religiosidade, não seja sequer mencionado.
A gente faz muitas coisas. Às vezes com o objetivo de agradar a Deus, de viver uma determinada religiosidade. Mas as palavras de Samuel para Saul é de que Deus pergunta para Saul, através de Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Não precisa a palavra de Deus constar no livro de Esther para saber que, de alguma forma, Mordecai e Esther estão tentando obedecer a Deus. A igreja aqui é importante. Entenda o que eu vou dizer. Não estou falando que não é importante você vir ao culto. Não é isso. Mas só isso não é suficiente. Só isso não transforma a sua vida. Só isso não o prepara para obedecer em tempos difíceis. Em tempos que você não tem certeza. No momento que você talvez diga: cadê Deus? O que está acontecendo? O que eu faço agora? O que vai acontecer? Não dá. É impraticável também, sem conhecer a sua palavra, a palavra de Deus, saber o que é obedecer a Deus. Mas a vida necessariamente religiosa, aqui, levantar, cantar, se emocionar, eu acho extremamente importante. Eu quero que você faça isso, ok? Eu não quero que você cante aqui, só abrindo a sua boca e cantando, não prestando atenção no que a letra diz, e nem que isso traga nenhum reflexo para a sua vida. Mas só isso é sacrifício e holocausto. Se for só isso a sua vida. Obedecer à palavra de Deus é mais importante do que cultuar dessa forma. Ainda que seja importante, é importante cultuarmos juntos, estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus e aprendendo também, louvando a Deus com os cânticos. João, no capítulo 14, Jesus dizendo que para os seus discípulos, palavras ternas, mas fortes, né? No capítulo 14, versículo 15, Jesus disse: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Ainda no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não está projetado, esse é o que me ama. E o que me ama, e aquele que me ama, será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Às vezes a gente acha que Deus não está perto. Mas o que a palavra de Deus diz? Obedeça, guarde os meus mandamentos. Porque dessa forma é que eu me manifesto, compartilho, estou com vocês. Obedecer é mais importante do que sacrificar. Também há uma necessidade de estarmos atentos aos detalhes da nossa vida, confiando em Deus e que Deus está de fato agindo em tudo para cumprir os seus propósitos em nossa vida. Eu não sei como é a oração para você, mas a oração para mim não é uma coisa tão simples. Primeiro que eu tenho uma certa dificuldade para me concentrar. Às vezes eu oro mais facilmente de olho aberto do que de olho fechado. Para mim é mais fácil até me concentrar. Mas tem um negócio que eu entendo na oração, para mim pelo menos. A oração é um tempo de silenciar e ouvir Deus. Deus não fala: André, faça tal coisa.
Eu lembro da história da Romilda. Romilda tá velhinha, não sei quem lembra ainda de Romilda, conta e canta. E tinha a história lá de Samuel. E no meio da história, né, Samuel estava dormindo e escutava: Samuel, Samuel. Samuel ficava agitado: quem está me chamando? É o Senhor ali. Deus não vai gritar lá: Samuel. Mesmo quando a gente ora, é o momento de a gente silenciar e tentar ouvir Deus. O que é que Deus tem para nós? O que é que Deus tem para mim? É uma hora de falar, pelo menos quando eu falo, eu oro com Deus, eu mudo às vezes até a forma como eu estou falando. Puxa, não é a melhor forma, não é o melhor pedido. Há uma outra forma, isso me ajuda. Mas é uma conversa silenciosa. Eu sei que a gente quer sentir Deus, eu sei que a gente quer que Deus responda. Senhor, responde agora, me manda um sinal, né? Mas não é geralmente desse jeito. É muito mais parecido com o que está acontecendo aqui em Esther. Sem perceber, sem saber. E Deus de alguma forma vai direcionando as coisas. Deus de alguma forma vai providenciando o caminho. Deus de alguma forma vai levando, nos conduzindo de alguma forma. E não é necessariamente que Deus vai interferir e vai trabalhar individualmente em todas as situações, em cada uma das nossas vidas. Deus já deu a palavra dele. Lembra o primeiro ponto? Conheça a palavra dele e obedeça a palavra dele. Você já sabe o que você tem que fazer. A partir daí, tome as melhores decisões. Mas reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Essa é uma necessidade que nós temos. Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Nem sei qual versículo que eu deixei aqui, porque eu não consigo enxergar. O Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes, agora Provérbios, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não necessariamente é você. O Salmo 46 ainda diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda o versículo 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pode parecer que não, que Deus é silencioso, que Deus não fala, que eu não sei o que está acontecendo. O que eu faço? Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Mas faça isso de verdade. Confronte-se com a palavra. Não é entortar a realidade para encontrar o Senhor nas suas próprias decisões, ou nas consequências das suas decisões não tão boas. Também, é importante lembrarmos e confiarmos que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Devemos sim confiar na providência de Deus em todas as circunstâncias. Capítulo 6 de Mateus, Jesus vai falar vários trechos, vários versículos ali falando sobre como Ele cuida de cada um de nós. Não fique ansioso. Mas é preciso não ficar ansioso, lembrando que nada pode nos separar do amor de Deus. Não estamos desamparados, não estamos perdidos,
Não estamos sozinhos. Pode parecer que eu fui levado para algum lugar que eu nem sabia o que ia acontecer. Pode parecer que levaram a minha filha e eu vou ficar aqui na porta tentando descobrir o que está acontecendo com ela. Pode ser que parece que tudo dá errado. Ou pode parecer também simplesmente você nem lembra que Deus existe. Que as coisas aparentemente estão indo tão bem que a gente esquece. Mas nós ainda estaremos e estamos nas mãos de Deus. De novo, eu não consigo enxergar qual é o trecho exatamente. É 8, mas qual versículo? 38. 38 e 39? Isso, é isso, exato. Que é o trecho que diz... Aí eu preciso abrir aqui porque eu não vou conseguir enxergar. Pode abrir sua Bíblia também, Romanos 8. Vamos ler um pouquinho lá. Romanos 8. Projetado aí o final do versículo 38 e 39, porque eu estou bem certo, Paulo fala, de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? É uma grande verdade, não é? E a gente lê sempre isso. Nós lemos outros trechos aqui também de capítulo 8. Nós gostamos de falar esses trechos. Vamos lê-los então. Versículo 28, é um que a gente gosta muito. Versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Pode parecer que não, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para você se sentir bem, para você ficar bem, para você achar que está tudo ótimo, que só tem bênção na sua vida, decreta agora em nome de Jesus. É isso? 29 diz que por quantos que de antemão conheceu. Quem conheceu de antemão? Quem, Paulo? Quem é esse que conheceu de antemão? Deus. Deus. Deus te conheceu, te conhece de antemão. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o contexto do capítulo 8 anteriormente não eram bênçãos materiais, nem bênçãos físicas, nem bênçãos espirituais necessariamente, mas era o sofrimento de Cristo. Todas as coisas cooperam para que você chegue mais perto da imagem de Cristo. Para que a sua vida fique mais parecida com a vida de Cristo. Mais conformada com a vida de Cristo. Não para você ficar bem, para você se sentir bem, para ter conforto. Não é para isso. Versículo 30 diz: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Quem faz todas essas ações? Deus? É isso? Sim ou não? Deus faz tudo isso para nós. É Deus quem garante a nossa vida. E agora sim, no versículo 31 diz
Que diremos, pois, então? Em relação a tudo isso que a gente sabe agora, que Deus faz para a nossa vida, e aí sim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem império persa, não tem rei Xerxes, Assuero, o que seja. Não tem problema. Se Deus é por nós, de fato, quem pode ser contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, versículo 32, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todas as coisas necessárias para que a gente seja a semelhança de Cristo. E é isso que Pedro diz, que Deus já nos deu todas as coisas que são necessárias para uma vida piedosa, uma vida que se parece com a vida de Cristo. Este é o nosso conforto. Esta é a nossa esperança. Quem, versículo 33, intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu ou antes, quem ressuscitou. Não é só que Cristo morreu, mas mais do que isso, ele ressuscitou. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Agora começa a ler a partir desse versículo com maior intensidade. Entenda o que Paulo está dizendo. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode separar do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Na verdade, nós somos como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, muito mais do que vencedores, hipervencedores, por meio daquele que nos amou. E aí sim, versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Confie que nada pode nos separar do amor de Deus. Porque essa é a verdade. Porque quem declara isso é o próprio Deus. Quem declara isso é o sangue de Cristo derramado por nós. Avançando um pouco no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 14, tem uma pergunta extremamente intrigante que Mordecai faz para Esther. Eu não vou avançar aqui na história, depois você pode ler em casa, tenha curiosidade, nem precisa, dá para entender pela frase. Mordecai pergunta para Esther: e quem sabe se para essa ou se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha? E a pergunta vale para cada um de nós aqui. Eu não faço ideia de como está a sua vida agora, hoje, nesses últimos dias. Está tudo bem e tal. Mas quem sabe se não é para esta situação que Deus quer que você sirva, aprenda, ministre a outros. Será que não é sem razão que você está hoje aqui cultuando ao Senhor? O que é que você precisa aprender, reforçar, relembrar, reatar com Deus na sua vida cristã? Ou ainda,
Se você não conhece a Deus, se Deus ainda não é teu Salvador, se não é o Salvador da tua vida, e você está ouvindo essas palavras hoje, sabedor agora que há um Deus que morreu na cruz por você, que derramou o seu sangue para te comprar, para te fazer mais do que vencedor, de tal forma que você jamais escape às suas mãos. Será que não é para isso que você ouviu essas palavras e participou deste culto? O livro de Esther é apaixonante para quem consegue lê-lo, não só olhando para um romance, mas vendo a forma como Deus trabalha em todas as situações. Há muito mais coisas para a gente falar. Mas eu quero que você lembre que em momentos difíceis, nós precisamos continuar a obedecer a Deus. Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. E confiar firmemente que nada pode nos separar do amor de Deus. Amém.